Olá, pessoas! E hoje esse vídeo foi preparado para você que procura por ideias interessantes das suas reuniões pedagógicas, reuniões de equipes em empresas ou até mesmo em reunião de família. Fica aqui com a gente! Pessoal, antes de eu começar a dar o passo a passo deste planejamento para a sua reunião, que vai ser muito legal, eu quero lembrar você de se inscrever, compartilhar, dar seu like, deixar seu comentário aí a respeito de como são suas reuniões pedagógicas, suas reuniões de equipe, tá ok? Posso contar com vocês? Para que vai servir esta reunião? Líderes, professores, educadores estão sendo muito estimulados atualmente a desenvolverem recursos, atividades com as suas equipes para que se desenvolvam as competências socioemocionais, para que todos tenham capacidade de argumentação. Mas às vezes nós notamos nas nossas reuniões que os próprios integrantes que têm essa responsabilidade também apresentam dificuldades de expressão, de falarem de si mesmos, e é para isso essa reunião de hoje, para dar oportunidade dos integrantes se conhecerem entre si e você também conhecer melhor a sua equipe. Para esta sua maravilhosa reunião, você vai precisar de um recurso que existe há séculos e vindo de terras muito distantes. Você vai precisar de um tabuleiro. Então vamos lá, passo número 1. As reuniões tendem a envolver mais as pessoas e serem mais interessantes se nós começamos com um assunto inusitado, que a princípio não poderia fazer parte da pauta. E para esta proposta, você terá que começar falando de reinos. Você que conhece a sua equipe vai saber qual reino vai ser de maior interesse deles. Alguns serão os reinos dos contos de fadas, outros poderão se interessar mais por reinos históricos, reinos dos céus. Você escolhe o tipo de reino e começa a falar sobre alguma curiosidade a respeito deles, as atrocidades dos reis, as coisas pitorescas que aconteciam em seus reinos. Esse é o passo número 1. Use a sua criatividade para escolher o melhor reino a ser abordado no princípio da sua reunião. Passo número 2. O que me levou a compartilhar com vocês essa ideia, que eu já testei em algumas reuniões e deu muito certo em algumas dinâmicas, foi ter assistido recentemente uma minissérie, o Gambito da Rainha. Não é o Gambito da Rainha, é o Gambito da Rainha. E por isso, nós vamos precisar, para realizar esta dinâmica, de um recurso que há séculos existe e que veio de terras distantes. Um tabuleiro de xadrez e as suas peças também. Esse tabuleiro aqui, ó, ele foi feito por uma amiga minha, de papelão, e olha, ela tem os dons de medir bonitinho, certo? Mas em qualquer escola sempre tem em algum lugar algum tabuleiro, um amigo, um parente, não é? E também as suas peças. Você vai ter que aprender a jogar xadrez? Não, de forma nenhuma. E aí é que iremos para o terceiro passo, depois de termos aguçado o imaginário dos participantes da nossa reunião. E agora chegou a hora de nós apresentarmos as principais características de algumas peças de xadrez. No tabuleiro do reino do xadrez, as peças se apresentam assim. Também existem os peões, mas para essa dinâmica nós não vamos utilizá-lo. No caso, eles viriam aqui na frente em uma fileira. Nós vamos destacar as principais características positivas de cada uma dessas peças. E você, dirigente, terá que anotar ou terá que prestar bastante atenção para poder aprender apenas isso se você já não for um enxadrista, ok? Então aqui nós temos a torre. A torre representa a movimentação de vigilância. Ela tem uma visão ampla de toda a partida, de todo o terreno, de tudo que acontece nesse tabuleiro. E a sua movimentação, então, se dá na vertical e na horizontal. Logo, pensamos que ela seria aquela que tem muitas informações, ela consegue ver as coisas de cima, tem uma amplitude de visão, ok? Esta é a torre. Passamos, então,
ao cavalo. Veja só, o cavalo, ele tem uma particularidade muito interessante. Ele é o único que pode pular peças, ele tem iniciativa, ele tem versatilidade nos seus movimentos. Ele se movimenta em L, para a esquerda, para a direita, certo? E também pode pular alguns obstáculos. É o único que pode pular obstáculos. Então, ele em uma emergência, em situação de emergência, é aquele que tem mais iniciativa. Passamos então ao bispo. O bispo também é uma peça bastante interessante. Ele se movimenta na diagonal neste tabuleiro. Ou seja, ele atravessa no meio das outras peças e de toda a partida que esteja acontecendo. Então ele tem a capacidade de conhecer muitas coisas que estão acontecendo no âmbito interior da partida. E não é à toa, ele fica ao lado, aqui ambos os bispos ficam ao lado da realeza. Aqui temos um bispo ao lado da rainha. Então ele vai funcionar como conselheiro, se fossem representando realmente os personagens de um reino. Ele fica ao lado da rainha, esse fica ao lado do rei para aconselhá-los, uma vez que eles conhecem o interior e a dinâmica de tudo que ocorre no tabuleiro. E temos então a rainha. A rainha se move em todas as direções, tanto na horizontal, como na vertical, como na diagonal, como o bispo. Ela só não realiza o movimento do cavalo, mas ela é a mais poderosa, sim, porque ela tem o passe livre. Em uma situação assim, de uma instituição, por exemplo, ela que assina os papéis, ela que pode decidir coisas importantes, ok? E, por fim, nós temos o rei. O rei é o mais importante e toda a movimentação acontece para a proteção deste rei no tabuleiro. Seus movimentos são limitados, ele só se movimenta de uma em uma casa, mas todos os outros se movimentam em prol de proteger a vida do rei, não é? Que no caso de uma partida de xadrez é chamada de checkmate. Ok? Então, vamos imaginar que isso seja uma situação familiar ou também em uma instituição, em alguma escola, um local de trabalho. Quem seria você no seu reino familiar ou no seu reino de trabalho? Quem é você no tabuleiro da vida? Chegamos finalmente então ao quarto e último passo, onde depois de você ter dito à sua equipe qual o papel e as características de cada peça, você vai desafiá-los a pensar a respeito deles mesmos, se associando a cada movimento, a cada característica e perguntando: você, no tabuleiro da vida, quem tem sido na maior parte do tempo? Eles vão dizer: dependendo da circunstância, eu sou torre, muitas das vezes eu me vejo como cavalo. É verdade. Mas a pergunta é, agora, atualmente, no momento presente da sua vida, qual o papel que você tem mais representado na sua família e no seu trabalho? E também, para deixar uma coisa muito mais dinâmica, se for presencial ou até mesmo online, você pode sugerir a eles que procurem pela casa ou pelo espaço onde estiverem um objeto que represente essa peça do tabuleiro, certo? Que ele vai fazer associação com a sua vida. Eu tenho visto sim coisas muito inusitadas, muito interessantes, bem divertidas, como por exemplo produtos de limpeza, que são os campeões, para representarem os bispos, algumas rainhas com frascos de perfume. Olha só que interessante. Esse daqui sempre representa o cavalo, esse que tem a alça assim, né? Enfim, reis, rainhas, e vocês vão ficar assim surpresos com os objetos que vão chegar. Também você pode criar situações, problemas, onde acontecem algumas coisas e as pessoas precisam identificar quem foi naquela situação o rei, quem foi a torre, quem foi o conselheiro,
não é? Em uma escola, por exemplo, quem é sempre o rei? Tudo gira em torno de quem? Para quem nós fazemos todas as coisas? Você já tem a resposta, não é mesmo? Mas se de repente um secretário, alguém da secretaria se machuca e naquele momento todos se mobilizam a favor daquela situação, quem está sendo o rei? E quem é que toma as providências? Qual o papel que ele está ocupando naquele momento? Gente, então esse é o desafio. Façam a reunião pedagógica, ou a reunião com sua equipe, ou até mesmo essa brincadeira na sua família e depois conte aqui pra gente quais foram os resultados. E respondam aqui pra gente também, respondam aqui pra mim, quem é você no tabuleiro da vida? Quem está sendo você nos reinos onde você convive? Até a próxima. Muito obrigada.